Vou falar com a doutora Tânia Prado, que é delegada federal. Ela preside o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal aqui no estado de São Paulo, é diretora também da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e é uma estudiosa do assunto. Ela é especialista nesse tipo de combate a crimes digitais. Eu queria começar perguntando para a senhora, doutora Tânia, primeiro, boa tarde, seja bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes de São Paulo, tudo bem? Muito boa tarde, obrigada pelo convite. O que a Polícia Federal está fazendo nessa eleição para impedir a fake news, hein? Então, é importante considerar que as fake news não necessariamente configuram crimes. Agora, naquilo que tiver uma conduta, presente, uma conduta que vá contra as normas eleitorais no âmbito criminal, a partir daí a Polícia Federal passa a atuar. Então, nós temos crimes ali de injúria, calúnia, praticados contra candidatos, em um contexto eleitoral, também pesquisas falsas ou fraudulentas e também a falsidade ideológica. Doutora então, Tânia. Nesse caso, a PS atua com inquérito policial, até encontrar o responsável. Doutora Tânia, muito prazer em tê-la aqui conosco. Esse caso que o Pedro falou agora há pouco, do sujeito lá que põe a fotografia até de outro candidato, de outro partido, e põe o número dele, para tentar enganar o... Isso não se pode chamar de fake news, mas é uma fraude evidente, Qual é o tratamento que se dá a casos como esse e o que diferencia esse tratamento, por exemplo, da informação falsa? Eu digo que possa vir a ser batizada, digamos assim, ou classificada de fake news. Nesse caso, uma notícia falsa com a clara intenção de interferir no julgamento ali do eleitor, induzindo a erro quanto ao número de um candidato, podemos vislumbrar a prática do crime de falsidade ideológica eleitoral, que está prevista no artigo 350 do Código Eleitoral. Então, trata-se de um documento, ainda que virtual, compartilhado ali com informação incorreta sobre um candidato. Então, da parte dessa pessoa que se sinta prejudicada por essa falsidade, ele deve formalizar um requerimento para a Justiça Eleitoral, que a partir dali determinará a instauração de um inquérito policial. Doutora Tânia, isso se aplica à pessoa que dá início a essa corrente, entre aspas, criando e divulgando em primeira mão essa fake news, ou isso se aplica a todo mundo que divulga em grupo, por exemplo? Todas as pessoas que estejam difundindo esse material com a intenção, de prejudicar o candidato, todos respondem. Agora, diferente de alguém que, por exemplo, detectou o problema e está comentando com outro, vejam o que estão fazendo com o candidato fulano. Aí ele não tem a intenção de cometer o crime. Mas quem está divulgando com esse intuito realmente de interferir na eleição, em tese, responde sim. E a Polícia Federal já pegou alguém nessa eleição fazendo algo? A senhora tem notícia aí de alguma investigação em curso que possa ser compartilhada aqui com o nosso ouvinte? Nós já sabemos de uma operação que foi deflagrada no início do ano, que se chama Operação Voto Livre. E nessa operação, lá no Espírito Santo, eles detectaram uma pesquisa falsa que estava sendo colocada na internet, tentando passar a impressão de que um determinado político estaria em primeiro lugar na intenção de votos. E essa pessoa foi responsabilizada, fizeram busca na residência, apreenderam vários materiais com ele. Eram duas pessoas aqui. Doutora Tânia, nós temos assistido a uma discussão que começou no fim de semana, que foi provocada pela denúncia de uma ativista política, mas uma ativista nas redes sociais, uma blogueira, ela denunciando ter sido contratada, ela e outros influenciadores digitais, para falar bem de candidatos de um determinado partido, no caso o Partido dos Trabalhadores. Isso constitui algum tipo de crime? Porque quem fala bem pode falar mal dos adversários dele, O partido político contratar uma agência de propaganda, uma agência digital, para recrutar pessoas que façam isso, constitui alguma irregularidade grave do ponto de vista do crime eleitoral? A primeira coisa que chama a atenção quem financiou isso, Eu li essas notícias, então a primeira coisa que eu ouvi foi isso.
Então, pode haver ali um indício de que alguém teria cometido os crimes relacionados à Caixa 2. Como que isso vai aparecer? Na hora da prestação de contas do partido político, do candidato, não vão aparecer esses valores que podem ter sido pagos para terceiros ali que fizeram essa manifestação, né, esses influenciadores digitais. Então, já dá para se vislumbrar em tese ali uso indevido de verba não declarada na campanha eleitoral. E aí dá um crime também de falsidade ideológica. Doutora Tânia, qual que é o grau de dificuldade que existe numa tarefa como essa, que cabe à Polícia Federal, hein? Porque a gente aqui olhando de fora, às vezes fica com a impressão de que é meio como enxugar gelo, não é? Nessa chuva de mensagens, de coisas erradas que às vezes corre. Qual que é o grau de dificuldade para a senhora? Num primeiro momento havia esse receio de que realmente houvesse uma avalanche de casos. Mas aí, depois de várias reuniões da instituição, da Polícia Federal, Ministério Público, junto com a Justiça Eleitoral, e a partir dali os partidos políticos também foram cientificados, as resoluções eleitorais, então há um filtro, né? Não é instaurado inquérito para qualquer coisa. Há uma verificação preliminar e, a partir dali, se constatados elementos mínimos para a instauração de inquérito, com a determinação da Justiça Eleitoral, então é feita daí a investigação com o uso das ferramentas, né, que existem no nosso processo penal, até pode ser uma medida cautelar ali, até busca, que o juiz depois autorize, e até mesmo a prisão das pessoas que, porventura, estejam participando desses crimes. Agora, doutor, nós estamos entrevistando a delegada federal Tânia Prado, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e também diretora da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Doutora Tânia, a gente tem observado assim, hoje em dia a rapidez da velocidade, né, da informação, de como as coisas circulam, viralizam essas coisas todas e até essas expressões novas que surgiram. Eu fico imaginando, nós temos uma campanha eleitoral muito curta, uma ação que eventualmente venha a ser prejudicial para determinada candidatura, né, ou partido, ou mesmo um candidato individual. A senhora acredita mesmo que haverá tempo de a Justiça Eleitoral acionar, por exemplo, a Polícia Federal, abrir inquérito, chegar ao responsável, de maneira a que e tomar providências, de maneira que possa eventualmente reverter o dano que foi causado? A senhora acredita nisso? Eu acredito que sim, né? Nós vimos várias declarações do presidente do TSE, na época estava o ministro Fux, de que a celeridade era fundamental. E nós vimos também naquele caso da candidata Marina Silva, em que estavam divulgando notícias dizendo que ela estava implicada na Operação Lava Jato. Rapidamente, o partido dela requereu ao TSE que determinasse ali a remoção daquele conteúdo e os possíveis já correram, já retiraram, determinaram o site e tiraram do ar. Então, essa celeridade é importante. E nesse caso concreto, nós vimos que isso aconteceu. A tendência é que ao longo dessas semanas isso se intensifique e haja uma demanda maior realmente. Porque tem essas duas facetas, né? Por um lado, a remoção, que é uma decisão do juiz imediata e rápida, e a investigação para encontrar quem é o responsável. Isso aí pode demorar um pouquinho mais, mas em termos de proteger as eleições, a determinação do juiz ela é suficiente, porque já retira o conteúdo mentiroso da internet. Agora, um dos instrumentos, dos meios, né, mais utilizados, né, para difusão de informação, de mensagem, troca de mensagens, etc. e tal, a gente sabe é o WhatsApp. E de vez em quando ali há uma dificuldade da justiça de se chegar a determinada autoria ou a conteúdo, né, que já provocou até, essa dificuldade já provocou até a retirada do ar, né, ficamos 100 milhões de usuários sem o WhatsApp porque um juiz federal de algum lugar determinou isso. Como é que está isso? Hoje em dia é mais, como é que eu diria, a atitude do WhatsApp e de outros, do Facebook, do Twitter, etc., é mais colaborativa no sentido de se chegar, de apurar irregularidades como fake news e coisas assim? O WhatsApp ele tem aquela peculiaridade de que as informações são criptografadas de ponto a ponto. Mas se a vítima dessas fake news
conseguir obter a URL, né, do site que está hospedada, aquela imagem que está sendo difundida no WhatsApp, pode requerer à justiça também a remoção daquele conteúdo, determinando também que a empresa que administra o WhatsApp não permita o compartilhamento desse material dentro do aplicativo. É uma questão aí que está um pouco nova ainda, mas me parece que já vai começar a ser aplicada agora. E eles estão dispostos a isso, ou é uma questão que ainda não houve um exemplo prático que possa testar isso, essa possibilidade? A princípio ainda não vi a aplicação concreta, né? Não se noticiou nenhum caso, mas há uma expectativa, né, de que possa acontecer isso. E claro, sempre também é possível que alguém que está dentro de algum grupo de amigos ali do WhatsApp e detecte que alguém está colocando coisas com malícia, com a intenção de enganar, uma pessoa, né, do povo pode delatar isso daí também. Existe lá no site do Tribunal Superior Eleitoral uma forma de denunciar essas coisas, ou pode ir numa delegacia da Polícia Federal, onde tenha uma unidade de delegacia eleitoral, mas é a delícia, então, você também pode ser uma pessoa ativa ali nesse combate também, não deixar o pessoal para os próprios partidos. Muito bem. Quero agradecer à delegada Tânia Prado, que é delegada federal, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, também diretora regional da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Obrigado pela entrevista aqui ao Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer. Até uma próxima, hein, doutora Tânia? Até. Muito obrigada. Estamos à disposição.